Bom, gente, nós estamos recebendo aqui o médico psiquiatra, Dr. Tiago Henrique. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, meu amigo. Pois é, e a gente vai falar sobre um tema polêmico que envolveu principalmente os últimos dias, por isso a gente já vai começar mostrando para você as imagens do que aconteceu dentro da UTI lá da cidade de Morrinhos, do Hospital Municipal, em que um paciente surtou, né, ameaçou de morte uma enfermeira e depois acabou sendo assassinado por um policial militar. Vamos ver então as imagens que a gente tem desse fato. Doutor, vamos avaliar aquela imagem ali do ponto de vista médico. Não vamos entrar na questão da ação policial, porque isso a polícia vai investigar. Mas eu queria saber do senhor. O filho diz que ele tinha vários problemas. O senhor tem conhecimento da questão médica que ele passava? Jordeval, eu também tive acesso ao depoimento do filho, ao acesso aí nas redes sociais, e eu vi, ele passava aí por uma série de problemas, né? Ele tinha um problema renal, tanto é que ele era dialítico, parece que um problema também relacionado a diabetes, então Sim. Era um paciente ali carregado de algumas comorbidades, aliás, algumas morbidades de saúde, né? Então sim, um paciente delicado, até mesmo por conta da idade. Agora, nesse caso, esses problemas provocam esse surto psicótico que foi o que aconteceu com ele? Provocam. Tanto os problemas separados, tá? A diabetes, numa determinada situação, pode provocar, o problema renal também pode provocar, quanto a somatória de fatores, né? Ele estava numa UTI, um ambiente extremamente estressante, a gente sabe que hoje o estresse intenso também pode provocar um surto. Se eu não me engano, ele estava tratando uma infecção, então a própria infecção também pode provocar um surto, então perceba que tantos problemas isoladamente, quanto também a somatória deles. Agora, nesse caso, como é que se dá esse surto? Como é que fica o paciente numa situação como essa? Perfeito, Jordeval. Então, a primeira coisa, a gente entendeu de fato o que é um surto psicótico. Sim. Definição de surto. O surto, ele é um transtorno mental grave, tá? Em que a gente tem aí, pelo menos, tá? Um dos 4 sintomas a seguir. Sintoma 1, delírio. O que é o delírio? Delírio é a ideia fantasiosa que não condiz com a realidade. Então, é uma narrativa que o paciente cria na cabeça dele que não condiz com a realidade presente. Ele pode sentir que está sendo ameaçado. Exato. Aí é um tipo de delírio, o delírio persecutório. O Jordeval está querendo me assaltar, ou então o governo dos Estados Unidos está querendo me raptar. Percebe? É um tipo de delírio, não condiz Sim. com a realidade. Muito comum esse tipo de delírio persecutório em quem? Nos esquizofrênicos. Tá? Lembra lá do Tarso, da novela Caminho das Índias? Sim. Quem é mais antigo vai lembrar. O Tarso sempre tinha essa questão de que alguém queria raptá-lo. Então, delírio é um dos sintomas do surto psicótico. Correto. O segundo sintoma são as alucinações. O que é alucinação? Alucinação é um transtorno que a gente tem um distúrbio da sensopercepção. Os 5 sentidos que nós temos, nós começamos a ter estímulos, tá? Um distúrbio dessa percepção que também não condiz com a realidade. Eu começo a ver coisas onde não existe, eu começo a escutar vozes, muito comum em quem também? Esquizofrênicos, toda hora escutando voz. Ah, tem uma voz mandando eu me matar, tem uma voz mandando eu atacar o Jordeval, entendeu? Então, perceba que eu já falei de 2 sintomas. 1, as alucinações e 2, os delírios. Terceiro sintoma, distúrbio ou alteração do pensamento, um pensamento incoerente. A pessoa começa a falar coisa com coisa, a história dele não tem uma coesão. Então, o próprio pensamento dele também está alterado. E o quarto sintoma, a alteração do comportamento. Seja uma agitação psicomotora, a pessoa fica mais agitada, como a gente vê no vídeo, ou o retardo psicomotor, ela fica mais quietinha. Então, esses 4 sintomas... Doutor, nesses casos que o senhor citou, a pessoa tem a noção do que é certo e do que é errado? Não. Não. A crítica dele é comprometida. Por quê? Porque muitas vezes ele age ali, ele está numa situação de surto, então ele tem uma quebra da realidade. É como se ele não vivesse mais aqui, entendeu? A vivência dele não é mais na realidade no qual nós vivemos. Então a crítica dele e a noção do que pode e não pode ser feito está totalmente quebrada. Porque o que a gente percebe é que foi um fato que demorou, teve uma duração, os policiais tentaram negociar, houve também a conversa por parte da unidade lá do Hospital de Morrinhos, mas não adiantou. Não adiantou por quê? Porque no que eu falei, um dos sintomas é o delírio. O que é o delírio? Novamente, é uma história que não condiz com a realidade. Uma característica fundamental do delírio é que ela não é passível de argumentação.
Você não consegue argumentar, falar, não, Jorival, não é desse jeito, você tá imaginando coisa, não, ele não vai acreditar, não é passível de argumentação. Por isso que muitas vezes a tentativa de negociar, ela dá errada. Agora, nesse caso, por exemplo, ele seria capaz de cometer um ato bem mais, uma tragédia matando essa pessoa? Vamos lá, agora olha só o que eu vou falar. Não estou falando que ele iria cometer, sim, tá? Mas que sim, nós seria estamos capaz. falando de sintomas da doença. Sim, sim. Um paciente que está em surto psicótico, ele pode com certeza provocar algum ato criminoso, tá? E muitas vezes ele se arrepende quando ele sai do surto. Por quê? Porque ele estava fora de si. Eu já vi casos de filho matar a mãe. Exato, a gente viu, e o contrário. Muitas vezes a mãe mata o filho. Muitas vezes aí no período pós-parto. Tá? Grávidas que têm algum problema de saúde mental ali, ela entra no surto psicótico e depois não lembra de nada. Numa situação, vamos trabalhar uma hipótese, né? O senhor como médico, né? Uma situação parecida com essa, qual que é o melhor caminho? O melhor caminho é sempre na prevenção. Prevenção. Só que existem alguns casos de um paciente que nunca entrou em surto psicótico, acredito que seja o caso do paciente em questão, tá? Acho que o próprio filho dele disse que ele nunca... era uma pessoa alegre, exato, não tinha esse problema. Existem sim casos de paciente que nunca entrou em surto e do nada tem o primeiro surto psicótico. Então, nesse caso, é difícil a gente prever, tá? Mas o principal é a prevenção, sobretudo nos pacientes que já têm histórico. Tá certo. Prevenção que o senhor fala, tratamento médico com medicamento. Exato, exato. Nós temos hoje uma classe de medicamentos que se chama antipsicóticos. Antipsicóticos, tá? Em alguns casos, muito bem utilizados. Resolve. Tá? Então vamos lá. Essa é a prevenção. Essa é a prevenção. Sim. Só que é o seguinte, num caso como esse, tá? Num caso como esse, nós temos aí alguns tipos de, numa situação emergencial, contenção física, tá? Então o paciente está mais agitado, está mais agressivo, contenção física é literalmente amarrar, da técnica correta, sem machucar, tá? Hoje existe técnica médica para amarrar um paciente. Nós chamamos de contenção física, seguido de contenção química. Contenção química é basicamente o uso medicamentoso para tirar ele do surto. E muitas vezes a gente acaba levando o paciente para uma situação de sonolência. Então, fazer o paciente dormir mesmo. Porque é uma situação, esse repercutiu muito, né? Porque o final foi trágico, né? Sim. O policial reagiu e acabou atirando nessa pessoa e ele não conseguiu sobreviver. O filho, claro, reclamou muito, dizendo que havia possibilidade de tratar, porque o pai dele era uma pessoa tranquila, nunca tinha tido isso, era uma pessoa alegre, né? Até ele colocou tudo isso aí. Quer dizer, nesse caso, o papel da família é importante nesse aspecto? A família teria que ser comunicada, ou sei lá, o antes, alguma coisa... O Jorival, é o seguinte, eu não estava na cena lá, né? Sim. Não estava na cena, eu não consigo afirmar o que foi feito ou o que não foi feito de errado. Só que para um paciente que ele entrou em surto a primeira vez, eu imagino que numa situação de extrema tensão, a gente não tem muito esse tempo de comunicar, falar, o seu familiar entrou em surto ou vai entrar em surto, até porque foi a primeira vez, e vem de uma vez. Sim. Entendeu? Como é que a família percebe, né, que alguém pode estar com um problema como esse que precisa ser tratado, principalmente na prevenção? Aí é o seguinte, Dorval, a gente precisa entender as causas do surto psicótico. O surto psicótico, ele não é um diagnóstico, ele não é uma doença, ele é um sintoma. Inclusive, ele é um sintoma comum a vários tipos de transtornos. Assim como a febre, por exemplo, é comum na infecção de garganta, na infecção de urina, entendeu? Então, o surto psicótico ele é um sintoma comum às várias doenças. Existem alguns transtornos mentais que o paciente já tem diagnosticado que pode levar a um surto psicótico. Por exemplo, aí dois fáceis, esquizofrenia e bipolaridade. Então, esses pacientes já é um paciente que precisa ser acompanhado de perto. Só que existem outras causas de surto psicótico que vêm, entre aspas, ao acaso, vêm do nada. Por exemplo, num paciente, se o senhor tivesse numa UTI, não estou falando desse caso, mas a pessoa que tivesse um problema renal realmente grave, tivesse diabetes, e com possibilidade, por exemplo, de hipoglicemia, o que poderia ser feito já imaginando? Falar, olha, vamos fazer isso para evitar um surto. Certo. Não falando desse caso em específico, a gente poderia, por exemplo, deixar um antipsicótico de horário e a critério médico. É como se fosse eu deixasse esse remédio para tirar do surto já meio que prescrito, quando o paciente começasse a alterar, entendeu? Mas é igual eu disse, às vezes o paciente ele entra no surto de uma vez, entendeu? E aí do nada ele começa a ameaçar alguém e aí quando a gente for ver, já está numa situação gravíssima e muito delicada.
Doutor Tiago, eu queria muito agradecer o senhor por trazer tantas explicações sobre uma situação tão delicada, que é exatamente esses transtornos. Tiago Henrique, que é médico psiquiatra, mais uma vez, muito obrigado ao senhor. Eu que agradeço o convite, obrigado, e a gente está sempre aqui à disposição para levar um pouco de informação sobre esse universo da psiquiatria. Volte mais vezes. Só fazer o convite. Grande abraço.